Capítulo 127. Diversões perigosas. O desejo por passatempo excitante e agradável é uma tentação e uma armadilha para o povo de Deus, especialmente para os jovens. Satanás está constantemente preparando atrativos para desviar a mente da solene obra de preparação para cenas que se acham num futuro próximo. Através da influência de mundanos, mantém uma constante agitação para induzir os descuidados a se unirem aos prazeres do mundo. Existem shows, palestras e uma variedade ilimitada de entretenimento que são destinados a levar a amar o mundo, e a fé é enfraquecida por causa dessa união com o mundo. Satanás é um trabalhador perseverante, um inimigo esperto e mortal. Sempre que uma palavra irrefletida é proferida, seja de bajulação ou para fazer com que os jovens olhem com menos aversão para algum pecado, ele se aproveita disso e alimenta a má semente, que poderá criar raízes e produzir abundante colheita. Ele é, em todos os sentidos da palavra, um enganador, um hábil encantador. Possui muitas redes finamente tecidas, de aparência inocente, mas preparadas com muita habilidade para envolver os jovens e os descuidados. A mente natural tende ao prazer e à satisfação do próprio eu. É o método de Satanás encher a mente com desejo de divertimentos mundanos, de modo que não haja tempo para a pergunta: como vai a minha alma? Época infeliz. Estamos vivendo numa época infeliz para os jovens. A influência que predomina na sociedade é favorável a permitir que os jovens sigam a inclinação natural de sua própria mente. Se os filhos são muito rebeldes, os pais têm a ilusão de que, quando forem mais velhos e raciocinarem por si mesmos, abandonarão os hábitos errôneos e se tornarão homens e mulheres úteis. Que engano! Durante anos, permitem que o inimigo semeie no jardim do coração e consentem que os princípios errados cresçam e se fortaleçam, parecendo não discernir os perigos ocultos e o fim terrível do caminho que lhes parece o caminho da felicidade. Em muitos casos, todos os esforços feitos posteriormente por esses jovens não darão resultado. Geralmente, o padrão de piedade é baixo entre os professos cristãos, e é difícil para os jovens resistir às influências mundanas que são incentivadas por muitos membros da igreja. A maioria dos cristãos nominais, enquanto professa viver para Cristo, está, na verdade, vivendo para o mundo. Não diferenciam a excelência das coisas celestes e, portanto, não podem amá-las verdadeiramente. Muitos dizem ser cristãos, porque o cristianismo é considerado honroso. Não percebem que o cristianismo genuíno significa levar a cruz, e sua religião tem pouca influência para impedi-los de tomar parte nos prazeres do mundo. Alguns entram no salão de baile e participam em todas as diversões que ele oferece. Outros não podem ir tão longe. Todavia, assistem a festas de entretenimento, piqueniques, shows e vão a outros lugares de divertimentos mundanos, e os olhos dos mais observadores não perceberiam qualquer diferença entre seu aspecto e os dos incrédulos. A educação dos menores. Não é tarefa fácil para os pais controlar os filhos e instruí-los de acordo com a norma bíblica do direito. Os filhos frequentemente se tornam impacientes quando controlados, querendo fazer a própria vontade e ir e vir conforme lhes agrada. Especialmente da idade de 10 a 18 anos, são inclinados a pensar que não deve haver mal em ir a reuniões mundanas de jovens companheiros. Mas os pais cristãos experientes podem ver o perigo. Estão familiarizados com o temperamento próprio dos filhos e sabem a influência dessas coisas em sua mente. E, porque desejam sua salvação, devem mantê-los afastados desses divertimentos excitantes. Quando os filhos decidem por si mesmos deixar os prazeres do mundo e se tornar discípulos de Cristo, que peso é tirado do coração desses pais cuidadosos e fiéis. No entanto, nem assim os pais devem deixar de esforçar-se. Esses jovens apenas começaram com sinceridade a luta contra o pecado e os males do coração natural, e precisam, em sentido especial, do conselho e atencioso cuidado dos pais. Tempo de provação para os jovens. Jovens observadores do sábado, que têm cedido à influência do mundo, serão testados e provados. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós,
e uma prova da qual muitos não têm ideia está diante dos jovens. Passarão por dura dificuldade, e a genuinidade de sua fé será provada. Dizem estar aguardando o Filho do Homem. Todavia, alguns deles têm sido um lamentável exemplo aos incrédulos. Não estão dispostos a abandonar as coisas do mundo, mas unem-se a ele frequentando piqueniques e outras reuniões de prazer, gabando-se de que estavam se envolvendo em divertimentos inocentes. No entanto, são justamente essas concessões que os separam de Deus e os tornam filhos do mundo. Alguns estão continuamente preferindo o mundo. Seus pontos de vista e sentimentos se harmonizam muito mais com o espírito do mundo do que com os dos abnegados seguidores de Cristo. É perfeitamente natural que prefiram a companhia daqueles cujo espírito melhor combine com o deles. E esses têm muitíssima influência entre o povo de Deus. Participam com eles e têm um nome entre eles. E isso chama a atenção dos incrédulos e dos fracos e não consagrados da igreja. Nesse tempo de aperfeiçoamento, esses professos crentes ou se converterão totalmente e se santificarão pela obediência à verdade, ou serão deixados com o mundo para receber sua recompensa com os mundanos. Deus não reconhece os caçadores de prazeres como seus seguidores. Apenas os que são abnegados e que vivem de maneira sensata, humilde e santa são verdadeiros seguidores de Cristo. E esses não podem se alegrar com conversas banais e vazias dos amantes do mundo. De outro mundo. Os verdadeiros seguidores de Cristo terão sacrifícios a fazer. Evitarão lugares de diversões mundanas, porque não encontram Jesus lá. Nenhuma influência que os torne mais santos e aumente seu crescimento na graça. A obediência à palavra de Deus os levará a se afastar dessas coisas e ficar separados. Pelos seus frutos os conhecereis, declarou o Salvador. Todos os verdadeiros seguidores de Cristo produzem fruto para a sua glória. A vida deles demonstra que uma boa obra tem sido realizada neles pelo Espírito de Deus, e seus frutos são para a santidade. Sua vida é elevada e pura. Ações corretas são os frutos evidentes da verdadeira piedade, e aqueles que não produzem fruto desse tipo revelam que não possuem experiência nas coisas de Deus. Não estão na videira. Jesus disse: "Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada." Os que querem ser adoradores do verdadeiro Deus devem abandonar todo ídolo. Jesus disse ao doutor da lei: "Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante." Mateus capítulo 22, versos 37 e 38. Os primeiros 4 preceitos dos 10 mandamentos não permitem que nossas afeições estejam separadas de Deus. Nem devemos dividir nossa suprema alegria nele com coisa alguma. Não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos tudo que nos separa de Deus. O grande dirigente da igreja, que escolheu seu povo do mundo, pede deles que se separem do mundo. Tem em vista que o espírito de seus mandamentos, ao atrair seus seguidores a ele, os separe dos elementos mundanos. Amar a Deus e guardar seus mandamentos está muito longe de amar os prazeres do mundo e sua amizade. Não há acordo entre Cristo e Belial. Promessas aos jovens. Os jovens que seguem a Cristo têm uma guerra diante de si. Têm diariamente uma cruz a levar quanto a sair do mundo e imitar a vida de Cristo. Mas há muitas promessas preciosas registradas para os que buscam cedo o Salvador. A sabedoria clama aos filhos dos homens: "Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha." Provérbios capítulo 8, verso 17. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário,
Sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que o chamou, é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 15. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14.